a tradição tem um novo nome. Cucina Francesco. Olá, hoje sexta-feira, dia 16 de outubro de 2015, está no ar o Jornal do Sul de Minas. É sempre um grande motivo de satisfação ter a sua companhia com a gente, a sua audiência durante toda a programação, em especial aqui nesta edição do Jornal do Sul de Minas, que será reapresentada no período noturno por volta de 8h15 da noite e após a meia-noite também. Então você desde já é nosso convidado para participar, fazendo perguntas através do telefone 3721-6955, e também você pode participar pela rede social. O endereço é o facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página, mande a sua pergunta, a sua opinião em relação aos assuntos que serão abordados hoje. Na rede social você também pode acompanhar as edições anteriores em vídeo, na íntegra do Jornal do Sul de Minas, que ficam disponíveis lá. Hoje a gente vai conversar com a professora Dalila Lubiana, ela é escritora também, e desenvolveu uma obra literária aqui, o livro chamado Liberdade Atrás das Grades. Tudo bom, Dalila? Bem-vinda. Gratidão pelo convite, é um prazer estar aqui em Poços de Caldas e com vocês. Legal, a satisfação é toda nossa recebê-la. Dalila também tem um trabalho na Universidade Internacional da Paz, a Unipaz, hoje tem aí um seminário, né, uma participação e as aulas, né, que eles têm normalmente, e ela vai participar também, vai ministrar as aulas. E para colaborar com a gente nesta edição, contamos com a colaboração sempre inteligente, importante aqui, do empresário Everson Marcelino. Tudo bem, Everson? Bem, Zambrano. Bom dia, Dalila. Seja muito bem-vinda, viu? Hoje é um tema super interessante, né, Zambrano? Falar sobre a paz. Acho que todos estamos precisando de muita paz, né? Eu estou precisando também. Então vamos aprender um pouco com ela aqui, né? Com certeza. Dalila, esse livro traz na capa já, que eu vou até botar para a gente poder enxergar com melhor tranquilidade, Liberdade Atrás das Grades. Pedagogia social, política pública e cultura da paz. O que ele retrata? Como é que você desenvolveu? Nos conte a história do desenvolvimento desse livro. Esse livro ele é resultado da minha dissertação de mestrado, que foi resultado de um trabalho voluntário feito na Penitenciária Feminina do Estado do Espírito Santo, no município de Cariacica. Então, nós fomos fazer um trabalho lá sem a mínima intenção, era apenas um trabalho levando várias técnicas e um seminário especificamente, que a gente começa com um seminário que chama A Arte de Viver em Paz. E depois desse seminário, a gente vai revisitando, porque esse seminário tem uma duração de 12 horas, e depois a gente continua alimentando tudo que foi ensinado nesse seminário e também levando outras técnicas para essas mulheres. E, para nossa surpresa, começamos a ter muitos depoimentos e muitos bons resultados. Então fizemos isso num período de 10 anos, a gente não ia todos os dias, a gente aplicava os seminários, ensinava como faziam as técnicas e gravávamos também essas técnicas para elas estarem fazendo todos os dias. Então foi a forma que a gente encontrou de fazer esse trabalho de uma forma mais presente e prática, claro. Então, quando eu decidi fazer o mestrado, eu tive que parar. Mas eu queria registrar aquilo, e quando a gente foi dando mais espaços também no trabalho, a gente viu que aquilo mudava de funcionário e aquilo começou a se perder. Então, sentimos necessidade de registrar para mostrar aqueles resultados que nós tivemos com esse trabalho. Então foi dessa forma que surgiu, então, né? E trabalhar de uma forma mais científica, né? E também
depois passar isso para um maior número de pessoas, para que isso se torne realmente uma política pública, né, dessa pedagogia e dessa metodologia de uma cultura de paz. Pode fazer a pergunta. Hoje isso foi um estudo durante 10 anos, é isso, Dalila, né? E hoje ainda isso, já se consegue aplicar isso nos presídios, porque na realidade você conviveu com as presidiárias por 10 anos. E pelo que eu entendi, você estava ensinando elas a viver em paz. Então a primeira pergunta é, elas conseguem viver em paz dentro de um presídio? Por quê? Porque a ideia que a gente tem é que é o inferno, né? Agora, como conseguir passar isso para quem está lá dentro? Né? Como vivem essas presidiárias? Né? Porque é triste, a gente vê famílias aí que tem casos, acho que principalmente a maioria por tráfico de drogas, as mulheres, acho que na maioria, estão condenadas e cumprem pena. Como que se dá isso hoje em dia com relação à aplicação desses ensinamentos para as presidiárias? Realmente existe essa liberdade? Elas conseguem viver em paz nos presídios? Bem, o trabalho ele consiste em você começar a compreender a sua mente. Aí depois você vai trazer isso para a questão emocional. Como são as suas emoções? Como acontece isso dentro de você? E faz a aplicação no corpo. Então, o trabalho em si, ele começa trabalhando o seu corpo. E aí você vai desenvolvendo toda essa ação das emoções e da mente. Então você vai fazendo conjuntamente isso. Então nos depoimentos dela, elas começam a se compreender, a entender as emoções, a entender por que elas chegaram naquela situação de estar ali, naquele momento, presas. Então já no primeiro seminário, uma senhora de quase 70 anos, ela estava presa porque ela tinha matado o filho dela. E ela tomava 9 tipos de remédios para poder dormir, para conseguir sobreviver, vamos assim dizer. E ela, quando terminou o seminário, ela quis falar comigo e ela chegou para mim e falou assim: agora eu compreendi por que eu matei o filho que eu mais amava. Foi o apego. E aí ela me conta a história. Ela tinha um bar e o filho chegou um dia, tirou a arma, deu para ela guardar, ela guardou num reservado lá, num quarto, e voltou para a mesa para tomar uma cerveja com o filho. Então o filho conta para ela que ia fugir com a namorada, porque o pai não aceitava o casamento. E ela então não queria perder o filho para a namorada que fosse embora, foi lá, pegou a arma e matou. Então ela entendeu a emoção que gerou aquilo. E meses depois ela estava tomando só 3 qualidades de remédio. Só do fato dela compreender e dela começar a fazer, então, os exercícios para colocar paz no corpo, que é o relaxamento, os exercícios para trabalhar as emoções, que a gente passa para elas também, 3 tipos de exercício, e também para acalmar a mente, né, a meditação, a concentração, que a gente também leva para elas. Então, quando você faz isso, e não são só as presas, porque às vezes nós estamos muito mais presos do que quem está atrás das grades, né? Tem isso aí. Então, nós estamos presos em emoções perturbadoras, de ciúme, de raiva. A gente vê isso a todo momento e a gente consegue se libertar quando a gente faz a prática. Então, intelectualmente, eu ler e saber não adianta, eu sinto muito dizer, tem que realmente praticar. E elas praticavam todos os dias e elas conseguiam então reverter essa situação dentro delas.
E muitas que diziam que, inclusive tem vídeos que mostram, um vídeo de depoimentos dela, muitas pensavam em suicídio, tamanho desespero quando você coloca, né, lá dentro. Então muitas pensam em tirar a vida, então elas passam a viver melhor lá dentro e a ter essa consciência e saber que elas estão ali cumprindo, mas que elas podem cumprir aquilo de uma forma muito mais amena e saudável. Isso. Dalila, você aborda de alguma forma ou questiona ou examina com uma maior profundidade o sistema carcerário brasileiro? Porque é um sistema que ele não surte resultados na prática, né? Na realidade, ele é um sistema que está lá, né? Tem aquelas unidades e vão colocando as pessoas condenadas lá, as pessoas passam anos, muitas vezes, exatamente para poder liberá-las e diminuir a quantidade de gente dentro dos presídios, eles acabam liberando, tem uma saidinha, tem uma remissão de pena, algo assim nesse sentido, né? Esse livro propõe algo assim, dentro desse sentido da cultura da paz, para ser aplicado em grande escala nos demais presídios? Olha, não especificamente dessa forma como você está perguntando, mas porque o nosso foco foi mais nesse sentido da cultura de paz, né? Apesar de que a gente faz uma linha nesse livro. Primeiro a gente define Estado, sociedade, direitos humanos, depois a gente pega pela linha da pedagogia social até chegar na cultura de paz, numa visão holística e transdisciplinar, que é o nosso foco principal que a gente traz de todos os estudos dos últimos tempos. Então nós fazemos essa linha. Para isso a gente pesquisou vários autores que tratam também desse assunto, desses tipos, né, que eu falei agora. Então a gente pegou clássicos da literatura como Rousseau, Maquiavel, Foucault, que o Foucault traz bastante toda essa questão, né? Direitos humanos, no Direitos Humanos a gente traz o Norberto Bobbio, depois a gente passa livro por Crime e Castigo, né? Vigiar e Punir, Crime e Castigo, do Foucault, né? Isso. Depois a gente traz o Bobbio, que é um grande jurista que trata muito desse assunto também e fala muito dos direitos humanos. Depois a gente passa para a questão da pedagogia social, então tem Roberto Freire, Paulo Freire, Roberto da Silva. Depois a gente entra com Maturana e Varela, com Jean-Yves Leloup, Roberto Crema, Pierre Weil, Edgar Morin, Maria Cândida Moraes. Então a gente traz todo esse pessoal fazendo essas definições e trazendo essa questão. Então, voltando à sua pergunta, que você quer saber sobre como levar isso em grande escala, né? Então, a proposta é essa. Nós registramos para que inspire pessoas, para que isso seja aplicado como política pública, sim. Tomara que alguém receba essa inspiração e consiga aplicar, né, na prática. A gente vai continuar nesse assunto, Dalila, mas no próximo bloco. Se você quiser fazer uma participação, fazer uma pergunta e também emitir aí a sua opinião, é muito importante para nós. O seu conteúdo, a sua participação auxilia a gente aqui. O nosso telefone é o 37216955. Na rede social, o endereço é facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dando um curtir na nossa página, você participa. Nós vamos ao intervalo, voltaremos já já. Este programa tem o apoio cultural da Renovias. O que buscamos é a interação entre as pessoas. Da felicidade dos encontros e reencontros, à realização de um trabalho concluído. Há mais de 20 anos no mercado de telecom, aderimos sempre à aplicação de novas tecnologias e na prática de soluções simples e eficazes.
Trabalhamos diariamente para oferecer a você e sua empresa uma internet cada vez melhor. Nós somos assim. Nós somos para você. Nós somos Ax Telecom. Bem-vindo à Central de Certidões Certificação Digital. A você que já é nosso cliente, muito obrigada. E a você que ainda não é e está precisando de certificado digital, venha para a Central de Certidões. Aqui nós temos o melhor preço e o melhor atendimento de Poços e região. Venha para a Central de Certidões. Nossa equipe é séria e super especializada para melhor atendê-lo. Atendemos com agilidade e segurança. Central de Certidões, o lugar do seu certificado digital. A tradição tem um novo nome: Cucina Francesco. Atendimento atencioso, ambiente aconchegante e um cardápio ainda mais variado com pratos exclusivos inspirados na cozinha italiana. Isso sem falar no gelato, um sorvete genuinamente italiano que vai fazer você se sentir criança de novo. Mas eu ainda sou criança. Bem, vocês entenderam, né? Cucina Francesco. A Coopama tem muita história para contar. Os frutos desta história colhemos agora. A Coopama hoje é grande e cobre o sul de Minas com a marca do progresso e reconhecimento junto aos principais órgãos de cooperativismo nacional. Nosso caminho foi marcado com trabalho e dedicação. As próximas páginas desta história escreveremos juntos. Coopama, há 71 anos, escrevendo um sonho cooperativista. Estar decidido, acima de qualquer coisa, é o segredo do êxito. Por isso, faça agora a sua faculdade pagando apenas 25% da mensalidade. Só aqui na Unifeob é assim. Você estuda agora e paga depois de formado. Informe-se e garanta já a sua vaga. Vestibular, 18 de outubro. Unifeob, universo de possibilidades para você. São João da Boa Vista. Colégio Nini Mourão. Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino de qualidade para um alto desempenho. Equipes de educadores preparados, atividades extracurriculares, infraestrutura completa, material didático com metodologia inovadora, instituição de destaque no Enem 2015, programas estudantis para a formação integral. Venha para o Colégio Nini Mourão. Escolha bem a escola de seu filho. Colégio Nini Mourão. Matrículas abertas 2016. Informações 3729-6520. Eita, colégio bom! Venha conhecer! A Pamafer mudou sua estrutura para melhor atender seus clientes. Pamafer, há mais de 28 anos distribuindo aço para construção. Não perca tempo em sua obra. A Pamafer entrega as ferragens armadas ou cortada e dobrada sob medida, gerando uma economia de até 20%. Traga seu projeto. Fazemos orçamento sem compromisso. A Pamafer ainda tem mais: treliças, pregos, arames, telas para alambrado, gabião, varetas galvanizadas para estufa de morango, entre outros. Pamafer, no Trevo do Parque Pinheiros. Telefone 3716-5050. Poços de Caldas. Sua voz. A força necessária para fazer chegar a nossa vez. A Câmara de Poços ouve você de verdade. Com diversos canais de participação feitos para ampliar a sua força nas decisões sobre o futuro da cidade. Audiências públicas, reuniões abertas, ações e programas. Além de várias ferramentas de contato, presenciais e eletrônicas. Câmara de Poços. Aqui sua voz ecoa o futuro. Câmara Municipal de Poços de Caldas. Cobra é um bicho que só tem rabo. Esperança é um pedaço da gente que sabe que vai dar certo. Ver a vida pelos olhos de uma criança é ainda melhor quando se tem saúde. Em outubro, faça um plano Unimed para seus filhos com 10% de desconto e carência zero para consultas e exames simples. São 245 médicos de todas as especialidades. Um hospital próprio e atendimento de urgência e emergência em todo o Brasil. Unimed Poços. Cuidar de você. Esse é o plano.
Estamos tão felizes com a nova loja que vamos comemorar com uma super promoção. Promoção Casa dos Pisos de Casa Nova. Aproveite nossas ofertas e renove sua casa também. Porcelanato polido R$ 39,99 um metro quadrado. Piso e revestimentos Lume R$ 8,99 um metro quadrado. Revestimento Batistela R$ 17,99 um metro quadrado. Lajota Fênix R$ 17,99 um metro quadrado. Porcelanato Delta R$ 25,90 um metro quadrado. Maior, mais bonita, cheia de promoções e com horário especial, das 8 às 8. Vem pra nova Casa dos Pisos. Esperamos você. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, neste segundo bloco. Estamos ao vivo na parte da manhã, à noite, após o Telefatos tem a reapresentação e também após a meia-noite. A nossa entrevistada de hoje é a professora Dalila Lubiana. Ela escreveu o livro Liberdade Atrás das Grades. É um trabalho desenvolvido aí através de 10 anos de pesquisa e também trabalho direto com presidiárias, né, no Espírito Santo. E a gente falou no final do bloco anterior, antes do Everson fazer a próxima pergunta dele, a respeito do sistema carcerário brasileiro, né? E aí, na realidade, a sua resposta foi em relação a ampliar essa cultura da paz dentro dos próprios presídios, né? Mas você tem algo a mais a acrescentar aí a respeito do sistema carcerário? É que esse sistema ele precisa ser reinventado, recriado, precisa ser repensado isso. Porque se você pegar um médico do século passado, isso foi um juiz do Canadá que esteve aqui no Brasil e ele coloca isso. Se você pegar um médico do século XVIII e colocar numa sala de cirurgia hoje, com certeza ele vai chegar e vai ficar meio atordoado, sem saber como agir ali dentro, porque vai ter coisa apitando, vai ter um gráfico, né, que ele não vai compreender o que significa aquela sala toda com tantos equipamentos. Mas se você pega a justiça do século XVIII e coloca e traz para o dia de hoje, você vai ver que o advogado, o juiz, ele vai se sentir confortável. Porque é a mesma forma do que acontecia há séculos atrás. Nós continuamos com essa mesma ideia. Então isso precisa ser reinventado. E eu participei de um congresso internacional de pedagogia social, que foi lá no Espírito Santo, e o professor da USP, ele diz o seguinte, ele traz um exemplo de uma pessoa no Equador que sugere ao presidente do Equador que libere aquelas mulheres, né, que faça algo para que elas tomem essa responsabilidade do ato que elas cometeram. E nesse estudo que eles fizeram, eles liberaram 1000 mulheres da prisão. Então, precisa ser reinventado e recriado essa questão da prisão. Nós estamos ainda bastante arcaicos nesse sentido. Na realidade, não há recuperação dos detentos, né? O que a gente sabe é que eles cumprem a pena, ficam lá por 10, 15 anos e passa alguns meses, eles já estão cometendo novos delitos, né? Então não há uma recuperação com relação a isso. O interessante do seu trabalho, no meu ponto de vista, é que se a pessoa, as mulheres, né, que é o seu trabalho, se elas conseguem passar esse período com um pouco mais de paz, com certeza ajuda também na recuperação delas quando elas cumprirem as suas penas, né? Por isso que eu acho que é muito, porque se a pessoa consegue permanecer lá por 10, 15 anos, igual você disse, né, entendendo o que ela praticou, com certeza ela vai sair dali com condições de se recuperar. Então eu acho que é um trabalho muito interessante que você vem desenvolvendo, né? Porque, na verdade, elas passam a compreender quem elas são realmente. E quando a gente compreende quem a gente não vai fazer nada para o outro e nem na natureza, porque ela passa a compreender todo esse sistema que nos une, né? Que nós somos feitos da mesma coisa. Se eu prejudico alguém, eu prejudico a mim mesma. Se eu prejudico a natureza, né? Porque o trabalho que a gente faz é nesse sentido.
dessa consciência de si mesmo, do outro e da natureza. O que é a natureza? É o ar que eu respiro, que é o mesmo ar que está ali fora, né? É a terra que, se eu poluir, eu vou comer os alimentos dela, vou estar comendo coisas não saudáveis, que vai prejudicar a minha saúde. É o ar que, se eu poluir, já falei, né? A terra, a água, quando eu poluo, a gente vê o que acontece. Então, é essa consciência, né, que a gente precisa ter desse todo, que tudo é ligado com tudo. Então, elas passam a ter essa consciência. Então, quando a gente passa a ter essa consciência dessa ligação, a gente não pode prejudicar nada, porque a gente vai estar prejudicando a gente. Verdade. Dalila, durante o intervalo até o Ed tocou no assunto relacionado à família, né? E o feedback que você tem de todo esse trabalho desenvolvido ao longo de uma década é diretamente das próprias detentas, das reeducandas, né, como se fala também, e principalmente da família, né, que percebe algo diferente na pessoa, percebe alguma coisa que melhorou, né? E como é que é esse retorno? Bem, esse retorno, eu tenho alguns da família não compreender como que pode a interna também, que é outro nome que a gente dá, além de reeducanda interna, elas vão às vezes passar Natal ou algum feriado em que são liberadas para ir em casa. Famosa e elas saidinha. É, uma saidinha, né? Então elas chegam em casa e encontram conflitos, então elas começam a resolver os conflitos da família, a irmã com o marido, a mãe com o filho, e eles ficam assim, sem entender por que aquela pessoa que está presa chega e tem aqueles conselhos para dar para a família. Então eu tive a oportunidade de conversar com uma irmã que tinha um conflito com o marido, e um dia que a gente estava fazendo o trabalho na prisão, ela esteve lá e ela nos conta que eles realmente ficavam encantados e que ela conseguiu resolver o conflito com o marido através dessa interna que levou os ensinamentos para ela. Também temos depoimento, está no livro, de uma que foi transferida de prisão, foi para uma cidade do interior e levou os ensinamentos e começou a praticar, porque eram homens e mulheres juntas nessa prisão. Então elas ficavam numa ala embaixo e os homens ficavam numa ala na parte de cima. Então elas começaram a praticar os exercícios e começaram a fazer o que era orientado. E os homens, que parada é essa, né? Que é assim que eles falam. E elas falaram assim, a gente está praticando yoga, a gente está praticando os exercícios que nos foi ensinado. Então eles também começaram a fazer. Legal. Então, além dela levar para as colegas desse outro lugar, ela também começou a fazer e os homens também gostaram. Aí no outro dia já convidavam, vamos fazer aquela paradinha lá. Então, elas mesmas vão multiplicando. E também fora da prisão, quando eu encontro com algumas, então elas contam que levaram aquilo para a família delas também, né? Em outras cidades, enfim. De alguma forma expandiu, né? De alguma forma expandiu o trabalho, né? Elas aprendem e elas acabam reverberando isso, né? Aplicando isso. Ok, é tempo de um novo intervalo, é rápido. Voltaremos em instantes. A tradição tem um novo nome, Cucina Francesco. Atendimento atencioso, ambiente aconchegante e um cardápio ainda mais variado com pratos exclusivos inspirados na cozinha italiana. Isso sem falar no gelato, um sorvete genuinamente italiano que vai fazer você se sentir criança de novo. Mas eu ainda sou criança. Bem, vocês entenderam, né? Cucina Francesco.
Estamos tão felizes com a nova loja que vamos comemorar com uma super promoção. Promoção Casa dos Pisos de Casa Nova. Aproveite nossas ofertas e renove sua casa também. Porcelanato polido R$ 39,99 o metro quadrado. Piso e revestimentos Lume R$ 8,99 o metro quadrado. Revestimento Batistela R$ 17,99 o metro quadrado. Lajota Fênix R$ 17,99 o metro quadrado. Porcelanato Delta R$ 25,90 o metro quadrado. Maior, mais bonito, cheia de promoções e com horário especial, das 8 às 8. Vem pra nova Casa dos Pisos. Esperamos você. Aprendi muito sobre a vida e agora posso dividir tudo isso com o mundo. Aprendi a ser forte e acreditar no futuro. Aprendi que gentileza pode transformar o mundo e que fazer o bem é contagiante. Mesmo com o passar dos anos, nunca esquecemos a nossa origem. O que importa não é a idade, são os valores que aprendemos. E nós aprendemos muito em 100 anos. Colégio Pelicano, valores para a vida. Nós estamos crescendo e descobrindo um mundo muito divertido e colorido à nossa volta. A família e a primeira escola são muito importantes para o nosso desenvolvimento. Na escola Curumim, a turma tem muito espaço e atividades incríveis. Gostamos muito. Biblioteca, horta, yoga, balé, inglês, cineminha e muito mais. Faça-nos uma visita e traga seu filho para ser feliz com a gente. Curumim, Rua Potengi, 70, Jardim dos Estados. Meu dente era torto, não podia comer nada, doía. Era complicado, né? Eu saía pra uma festa, tinha vergonha de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meu dente já tudo pronto. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. Vila Mogi, seu café com mais sabor. Meu dente era torto, não podia comer nada, doía. Era complicado, né? Eu saía pra uma festa, tinha vergonha de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meu dente já tudo pronto. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. Quer fazer um mundo melhor? Faça a Univas. Inscrições abertas para o vestibular 2016 até 5 de novembro. Provas 15 de novembro. Medicina com seleção pela nota do Enem. Este ano com 2 novos cursos. Letras e Gastronomia. Inscrições pelo site www.univas.edu.br. Central de atendimento 0800 039 0010. Univas. Excelência em ensino, formação para a vida. Gordinho Saliente festeja! O melhor festival de música sertaneja do Brasil chega a Poços de Caldas, dia 5 de novembro, com os maiores artistas da atualidade. Henrique e Juliano. Naquele segundo eu pensei que até te odiava. Marcos e Belucci. 99% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagar. E Vila Bagás. Nunca fui do tipo que puxa a cadeira pra você sentar e abrir a... Venha festejar com a gente. Festeja, dia 5 de novembro, véspera de feriado. Apoio TV Poços.
A Multiplice está há 20 anos no mercado, desenvolvendo a melhor solução em sistemas para a sua empresa, com uma infraestrutura que garante o melhor suporte, o melhor treinamento e a perfeita funcionalidade do seu sistema. Contamos com uma equipe altamente capacitada para melhor atendê-lo. Utilize os nossos sistemas e faça uma excelente gestão de sua empresa. Faça-nos uma visita. Multiplice Soluções em Sistemas. Rua Barros Cobra 581, telefone 3697-0550. Mês da construção na Carneiro Casa e Construção. Pisos e revestimentos a partir de R$ 8,95 metro quadrado. Festival de réguas cerâmicas a partir de R$ 54,90 o metro quadrado. Gabinete Cosimax Camélia, mais espelheiras 60 centímetros, apenas R$ 379,99. Escada de alumínio Botafogo 7 degraus, só R$ 159,00. Lâmpada Tachibra LED 9 watts, apenas R$ 24,90. Preço à vista parcelado em até 5 vezes no cartão e 10 vezes no crediário. Aceitamos Construcard, Carneiro, Casa e Construção. Migoto Joias e Relógios, vendas e concertos, fabricação própria de alianças e com o melhor preço em 10 vezes sem juros. Rua São Paulo 214 Centro, Poços de Caldas, 3537218071. Estamos de volta neste terceiro bloco do Jornal do Sul de Minas, hoje entrevistando a professora Dalila Lubiana. Temos aqui também a presença da Gabriela, que é psicóloga e também integrante da Unipaz, a quem transmitimos nosso cordial abraço, grato pela presença, pela sua vinda aqui, acompanhando a Dalila. Então, Dalila, vamos agora conectar os assuntos aí, né? A gente falou bem a respeito do livro Liberdade Atrás das Grades, mas é importante falar da Unipaz, a Universidade Internacional da Paz, que tem aí em diversos estados do Brasil e está presente também em Minas Gerais e em Poços de Caldas. E é feito um trabalho com seminários uma vez por mês, são cursos que são feitos, a pessoa faz uma faculdade mesmo, né? Como se fosse um curso bem extenso assim, e procurando exatamente despertar a paz dentro de si. Nos fale da Unipaz. A Unipaz foi o que eu fiz de melhor em todos os cursos. Eu já fiz bastante cursos, já fiz especializações e mestrado, mas a Unipaz, ela transforma a vida da gente. E é isso que eu ouço falar de todas as pessoas. Então, a Unipaz, ela tem a sede em Brasília e ela tem vários estados brasileiros. Em alguns locais também, em alguns estados tem mais do que uma, como é o caso aqui de Minas, que tem Poços de Caldas, tem numa outra cidade também chamada Caratinga, em Belo Horizonte. Então, em Minas, vocês estão privilegiados que vocês já têm 3 unidades. E é uma formação que ela traz a questão do despertar, do caminhar e da obra-prima. Então, você vai fazer essa busca interior, que é a morada da paz. Então, se a gente quer estar em paz, a gente tem que olhar para dentro da gente, tem que praticar isso e se ver e se sentir especialmente. Depois, você tem aí você vai trabalhar o caminhar, que aí você vai olhar também para o outro e para a natureza. E a obra-prima, que é a síntese desses 2 anos que você passa fazendo uma vez por mês um seminário, também tem os estágios, tem toda uma orientação, a literatura que é passada, e então você vai trazer a síntese disso, né, o que mais te tocou, o que mais diz de você, e aí você vai apresentar como sua obra-prima, que é aquilo que você vai expressar de você mesmo. Legal, Dalila. Grato pela sua vinda, pela sua participação, pelo lançamento do livro, que vai ter hoje, inclusive, aqui em Poços de Caldas, às 17 horas, no Café Concerto, é isso? 17h30. Agradeço a sua presença, agradeço aqui o Everson pela participação também. Desejo a vocês bons momentos.
Eu preciso concluir. Sim, tá. pode falar. E hoje acontece o seminário A Arte de Viver em Plenitude. Tá. E hoje acontece o seminário A Arte de Viver em Plenitude na Unipaz, aqui de Poços de Caldas. Ficam todos convidados. Grato. Eu me despeço desejando a você uma boa sexta-feira. Agora é hora do Café Vila Monge. Segunda-feira estaremos de volta. Bom final de semana e até lá.